Hoje nós vamos falar sobre doenças ou disfunções osteoarticulares. Seja lá o que afeta teu paciente, enfim, dá para ter uma solução, sim, porque nada surge do nada, nada é por acaso. Qual é a visão do bioalinhamento sobre as disfunções osteoarticulares, né? O que a gente pode interferir? Quem é que nunca teve um paciente que chegou com uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, ou uma disfunção no quadril, na coluna, membro superior, membros inferiores? Quem é que nunca teve nada disso, né? Primeira pergunta que a gente tem que fazer para o paciente que chega para nós e fala assim: olha, eu tenho problemas com joanete. Pode ser que essa pessoa tenha até indicação de cirurgia. O bioalinhamento vai reverter isso? Não sei se vai trazer para o lugar, não sei aonde vai chegar, mas o que eu sei dizer é que vai ter uma melhor qualidade de vida. Isso porque diminui as dores, diminui os sinais de desconforto por conta da joanete. Quem não sabe, a joanete é aquela condição onde os dedos, os tarsos que antecedem os metatarsos, eles começam a ficar tortos, né? Então fica uma articulação forçando para dentro do pé. E esse forçar, o tarso, ele aponta para fora. Então fica torto assim no sapato. É como se fosse a parte de fora, né? Então a pessoa calça um chinelo, o pé fica todo enroscado. Mulheres, né, acontece muito isso, ela vai calçar uma sandália, vira um rolo, o pé fica para fora, às vezes dependendo do sapato, ela machuca muito o pé, então traz um desconforto muito grande. O que é que surge a joanete? Olha só, a gente sempre tem que olhar com o olhar do seguinte: a gente não vai tratar o paciente a partir do sintoma dele, a gente vai tratar a partir do que veio antes do sintoma. O que eu vou procurar antes se o paciente não tinha sintoma, Dalton? Ficou doido? Sim, é exatamente aí. Você vai procurar o que veio antes do início dos sintomas. E no caso da Janete, tem uma vantagem biológica de ter esse comportamento que é como se fosse aumentar a área de contato com o chão. Então, você pode ter já uma grande desconfiança que antes do início dos sintomas, ele tinha uma impotência em sentir firme o chão, mas não é só fisicamente, é também de forma simbólica. Então, o que é para esse paciente ter os pés no chão? O que é para esse paciente é como se estivesse perdendo a sua base de sustentação, o pé no chão mesmo. Então, a gente precisa fazer as ligações. Para que serve o teu pé? É para manter você de pé, obviamente. Para manter você de pé, ereto, de alguma forma te sustenta. Uma parte do seu corpo que mantém toda a sustentação do teu corpo, que aguenta toda a sustentação. Então a gente pode perguntar para o nosso paciente o que é que aconteceu antes do início dos sintomas dessa joanete que ele está reclamando, que para ele foi como se ele estivesse perdendo o chão, como se ele estivesse perdendo a sua estrutura, que é a função dos pés. Então, quando a gente começa a entender isso, começa a entender que existe um processo emocional antes do início físico dos sintomas, a gente começa a ir na direção do comportamento. Então, já não é mais um diagnóstico clínico, o nome de uma doença, mas sim um entendimento de um comportamento biológico necessário para ultrapassar uma fase difícil da vida dele. E quando a gente tem esse olhar, fica muito mais fácil entender o comportamento da biologia desse paciente. E daí, quando você descobre, você vai ficar surpreso que ele vai relatar essas coisas, de que aconteceu algo chocante, impactante, como se ele perdesse o chão, como se ele ficasse sem rumo, sem sustentação. É como se o chão saísse dos pés dele. A Joanete vem como a vantagem biológica de um comportamento para aumentar a base de sustentação. E é claro, ela só vem com esse comportamento porque esse paciente nosso está sentindo como se estivesse perdendo o chão, como se precisasse de uma base maior, ou seja, um pé maior para poder se sustentar. Que é que na visão dele ele não está conseguindo se sustentar. O que é que ele está percebendo como os pés não fixando ao chão, o chão saindo dos seus pés. E quando ele descobre isso, e aí, Adalto, o que eu faço? Simples, pede para ele dizer 3 coisas para você. Por que ele dizer? Porque é a realidade dele. Então precisa partir dele, não de você, não da sua experiência pessoal. Tem que partir dele, claro. Senão, para ele, não vai funcionar. Então tem que ser a partir da vivência dele. Então, pede para ele dizer 3 coisas, desde o início dos sintomas até a data atual, que ele está dentro da tua clínica lá, quantas coisas ele conseguiu trazer para a vida dele, que mostrou para ele mesmo, na percepção dele, que mostrou para ele
que é como se ele aumentasse a sua sustentação, que ele aumentasse esse poder de ter os pés no chão. Agora sim, com esse movimento, com essa ação, com isso que eu adotei de comportamento, agora sim eu consigo ter os pés no chão. Por quê? Agora não é impactante, não é inesperado, agora é programado sobre coisas que eu trouxe para a minha vida e que me fazem sentir mais com os pés no chão, mais que eu posso ter essa sustentação para mim mesmo e talvez até para outras pessoas. Então, por isso que isso não são palavras positivas, isso na verdade são constatações, porque aí no cérebro do paciente, aquele circuito neural que antes fazia um caminho a partir dessa situação onde eu não sentia mais o chão embaixo dos meus pés, aí ele começa a fazer um novo circuito neural a partir de uma informação que já tem no cérebro, que é a verdade do paciente, que são essas três coisas. Quando faz isso, lá no cérebro do teu paciente, faz uma nova ligação desses circuitos neurais. Então começa com o mesmo estímulo, mas tem uma resposta diferente. É por isso que funciona, é por isso que teu paciente sai melhor do que ele entrou. Talvez vai alguns dias para começar a ter a reação dos sintomas de melhora, mas é um tempo necessário de adaptação para a biologia desse paciente começar a ter um resultado que provavelmente dessa vez passe a ser definitivo. Adalto, vai tirar da cirurgia esse paciente? Não sei. A gente precisa fazer uma sessão, 2 com ele, provavelmente, e observar os sintomas, observar os resultados. Esse paciente é que vai dizer o quanto ele está satisfeito ou não com os resultados. Se é o físico, se é uma melhor qualidade de vida, se pararam as dores, se não incomoda mais ele, enfim. Dentro do que ele considera adequado para ele, é ele que vai dizer se está tudo bem ou não, ok? Diferença de disfunções ósseo e fibromialgia. Na verdade, é bem sutil algumas informações. Então, assim, a fibromialgia, ela fica meio que direta. As disfunções osteoarticulares, de uma forma geral, você tem pessoas que, nossa, me acomete a cervical, me acomete o quadril, me acomete os joelhos, me acomete o tornozelo. Mas aí as disfunções osteoarticulares propriamente ditas, elas vão atingir sempre que você faz um esforço adicional em cada um desses segmentos. Então, se você forçar muito o tornozelo, os pés, vai ter dores no tornozelo e nos pés. Se você força muito a coluna, vai ter dor na coluna. Já a fibromialgia são dores que vêm e vão e tem crises e às vezes melhora. Não precisa necessariamente ter um estímulo para isso. Muitas vezes, o emocional, o estresse que eu passo, uma tensão, é o suficiente para você ter um comportamento, uma manifestação na sua biologia que se traduz em forma de dor. Tá? Então, aí vai a fibromialgia. E até aproveitando, por que é que surge a fibromialgia? Nossa, esse paciente meu chega com fibromialgia. E eu adoro tratar a fibromialgia, porque a fibromialgia ela é muito limitante por conta das dores, por conta do desconforto, por conta da limitação que traz. Então, quanto você devolve para o paciente aquilo que já faz um tempo que ele não consegue fazer, seja para trabalhar, seja para o seu lazer, nossa, ele não sabe como te agradecer, mas é uma recompensa tão grande, o sorriso, a satisfação desse paciente, que você quer atender pacientes com fibromialgia todos os dias. E como é que eu trato, Adalto? Como é que eu faço esse diagnóstico? Olha, dentro do bioalinhamento, nós tratamos a fibromialgia da seguinte forma. Primeiro, nós precisamos olhar onde está a vantagem daquela pessoa ter uma dor no seu corpo. Uma dor que é limitante. Adalto, vantagem? Sim, vantagem. Presta atenção que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Vantagem, porque é um comportamento biológico. Então, eu já vou ensinar para vocês por que é um comportamento biológico. Então, se é um comportamento biológico, pode até ser desconfortável, mas não deixa de ser uma vantagem. Aí eu vou falar a vantagem da fibromialgia para vocês. Mas a primeira coisa que a gente precisa olhar para o nosso paciente, perguntar para ele, é por onde começaram os sintomas. Então, como é que ele descobriu, como é que começou a incomodar ele? Foi na região cervical, foi no quadril, foi no joelho? Onde é que iniciaram os primeiros sintomas? Então, a partir dos primeiros sintomas, a gente começa a perceber onde ele sentiu mais fortemente esses impactos. Quando eu falo impacto, é um impacto biológico, é um conflito biológico. Um conflito biológico é algo que eu não estou conseguindo resolver. E quando eu não consigo resolver, aí o meu corpo dá sinais e sintomas de alerta. No caso da fibromialgia, então eu tenho aí algo limitante,
mas que vem de uma origem impactante, inesperada. É vivido como um choque, um verdadeiro choque emocional. E eu costumo falar o seguinte, assim como o choque elétrico na tomada, às vezes eu até falo assim, você não acredita em energia, enfia o dedo na tomada que você vai aprender rapidamente uma aula de energia. O que acontece é o seguinte, o impacto emocional, ele é vivido assim como um choque. Inclusive um choque elétrico, eu costumo dizer, porque é tão forte. Na hora que você coloca o dedo na tomada, por exemplo, você já tira. Você tem um reflexo de tirar o dedo de lá. Porque é tão forte que você não consegue manter, você tira, mas já tomou um choque. O choque emocional é a mesma coisa. Você não vai ficar lá dentro, mas você toma ele com tanta força que você não esquece tão fácil. Então aqui, dentro do nosso cérebro, além do registro emocional, fica um registro físico lá no cérebro. Quando você faz uma tomografia e tem um determinado corte, você consegue ver sinais como se fossem pequenos anéis. Assim como quando você deixa cair uma pedrinha no lago, um lago bem calmo, você deixa cair uma pedrinha e forma aqueles anéis. Assim forma no cérebro. Então fica aquela marquinha e envolve anéis mais fracos, mais ou menos do tamanho de uma moeda. Então isso é detectável em tomografia, só que tem um corte específico. E é exatamente no local onde começa a manifestação. Então não é uma coincidência. Então esse choque emocional ele não só fica registrado emocionalmente, como algo que é preciso ser olhado, mas também fisicamente. Mas enfim, tirando tomografia, tirando tudo isso aí, o que acontece? No caso da fibromialgia, então a gente vai perguntar, porque normalmente as dores são generalizadas, mas por onde é que esse paciente começou a sentir as suas dores? Deixa eu dar até uma dica aqui para vocês. Dentro das disfunções osteoarticulares, sempre vai estar acompanhado uma sensação de impotência ou desvalorização. E essa desvalorização, muitas vezes, é do próprio paciente sobre ele mesmo, ou impotência que ele sente sobre ele mesmo. Então, não necessariamente é alguém que fez ele se sentir impotente, é a percepção dele que fez ele se sentir impotente. Porque talvez ele já tinha uma história de se sentir desvalorizado, de se sentir submisso, de achar que não dava conta disso, daquilo. A história dele que trouxe ele até aquele momento, talvez não foi de experiências tão de vencedores, né? Enfim, de se sentir capaz disso, daquilo, de ter experiências de campeão, enfim. Talvez ele não teve essas experiências. Então, vem como se fosse um terreno propício. Esse paciente já tem uma facilidade em ter uma manifestação do seu corpo que vem a partir de uma impotência ou desvalorização. Agora, o que é que faz um paciente ter uma dor cervical, por exemplo, e o que é que determina se esse paciente vai ter, além da dor cervical, também ter dores em outros lugares e essa dor ser muito intensa. É a intensidade com que ele recebe esse impacto emocional. Então é a intensidade que vai determinar se ele vai ter, por exemplo, a fibromialgia ou somente uma dor ou uma disfunção ou limitação em algum segmento do corpo. Quando esse sintoma é muito forte, é um sério candidato a ter fibromialgia, porque é muito forte. Olha, pensa o seguinte, se você vai fazer academia ou fazer um crossfit, você pegar peso aí, é muito além, você vai ter dor no corpo inteiro. Agora, se você pega um peso ali, faz de repente um trabalho de bíceps e tal, um trabalho mais localizado, você vai ter dor somente naquela articulação. Tá me entendendo? Então, se esse é muito forte, você fez muita força, pegou aqueles pneus, aquelas coisas, é claro que você vai ter dor no corpo inteiro. Então, a intensidade com que você sofreu o conflito biológico, só que aqui no caso, eu estou falando de questões físicas, puramente mecânicas. É claro que isso é puramente mecânico, então vai passar talvez 24 horas, 48, talvez 72, mas você já melhora. Porque isso é puramente físico. Você fez um esforço adicional, o teu corpo vai responder, vai ter um acúmulo de ácido lático proporcional ao teu esforço. Isso passa. Eu estou falando aqui de questões crônicas, de questões que são limitantes, que não passam, que a pessoa toma remédio, que a pessoa não consegue dormir, muitas vezes, que a pessoa se vê limitada. E quem tem pacientes com fibromialgia sabe muito bem o que eu estou falando. É realmente muito limitante. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai perguntar, qual a sua queixa? O paciente vai falar, fibromialgia.
Você pergunta desde quando, para você se localizar em espaço-tempo. E talvez ele vai dizer um mês, talvez 6 meses, 2 anos, 20 anos. Então, só para localizar. E aí você pergunta, o que aconteceu antes do início dos sintomas? Por onde começou? Aí o paciente, de repente, fala, começou pelo pescoço. O que aconteceu antes do início dos sintomas? Ou seja, quando apareceu a primeira dor, primeira manifestação da sua fibromialgia. Então aí o paciente vai lá naquele espaço de tempo, lá naquela data que ele disse, e aí ele vai dizer para você como é que era a vida dele, se ele morava sozinho, se ele trabalhava, se ele só estudava, se ele morava com os pais, se ele era casado, se ele tinha filhos, enfim, ele vai contar um pedacinho da história dele. E aí você precisa identificar nessas histórias aonde é que ele se sentiu impotente, porque toda fibromialgia acompanha um cenário de impotência ou desvalorização. E aonde manifesta essa dor, esse desconforto, é aonde houve a expressão desse sentimento de impotência ou desvalorização. Então vamos por partes. Se for aqui na região do pescoço, é uma sensação de impotência, como se fosse uma submissão. Se for na região dos ombros, é como se eu não conseguisse carregar algo. Algo está muito pesado. Então, a sensação de impotência sobre os meus ombros, né? Eu não estou conseguindo carregar, está muito pesado. Uma situação. Se é, por exemplo, nos meus punhos, é algo relacionado a uma impotência, como se eu estivesse preso a uma situação de mãos e punhos atados. Então, eu sinto impotência porque eu não consigo fazer nada. Então, pergunta para ele o que pode estar relacionado a isso naquela época. Lembrando, antes do início dos sintomas. Se é no quadril que começaram essas dores, pergunta para ele o que é que tinha lá antes do início dos sintomas que você sentia como uma impotência, só que com uma contrariedade muito grande, como se você estivesse num cabo de guerra. Então, quando a gente vai fazer um cabo de guerra, um quadril fica à frente e o outro fica atrás. E aquela disputa, uma contrariedade, certo? Então, o que é que aconteceu antes do início dos sintomas com esse cenário? Se é no joelho, também uma sensação de submissão, acompanhada de uma impotência. Ou seja, eu estou tentando, e eu me sinto submisso, assim como cair de joelhos em frente a alguém, como se dissesse eu desisto. Porque eu me sinto tão impotente, que o joelho começa a gritar. Se é nos tornozelos, uma grande sensação de impotência em, certa forma, tomar uma direção. Porque quando você está andando e você vai mudar o seu rumo, o tornozelo é a primeira coisa que vira. Então, olha só que interessante. Não é por acaso que vai surgir uma dor no seu corpo. Não vai ser aleatório, mas tem um sentido biológico. Um sentido bastante simples, fácil de você fazer a leitura. É um sentido que você pode olhar e já fazer uma projeção lá no passado do seu paciente, juntamente com ele, porque ele vai dizer, antes do início dos sintomas, que história ele passou com um cenário de impotência, só que aí, em determinada parte do corpo, teve essa manifestação. E aí, que manifestação? Aonde é que estava apresentando a primeira expressão de que ele se sentia muito impotente, muito desvalorizado? Aonde foi no corpo dele que apresentou essa primeira expressão? E aí, dependendo do lugar que apresentou, você faz essa leitura. E aí, você vai ficar surpreso com as respostas que o seu paciente dá, com o que ele pode apresentar para você dentro desse cenário. Você vai ver que não é uma coincidência, mas é uma reação biológica. E o nosso corpo, ele acompanha a nossa biologia. E aí, o que você faz com esse teu paciente com fibromialgia? Você já perguntou o que aconteceu antes do início dos sintomas? Você já identificou qual foi a história dele, que ele estava se sentindo impotente ou desvalorizado? E agora você precisa dar uma solução. E a solução não é você exatamente que vai dar, você vai dar o direcionamento. Você vai fazer ele mudar o foco para a biologia dele, mudar também o comportamento. Porque a nossa biologia, ela acompanha aonde nós estamos mantendo o nosso foco. Então, a gente precisa mudar o foco desse paciente. Esse comportamento dele vem porque ele está se sentindo impotente ou desvalorizado. Isso partiu lá de um evento impactante lá no passado. Então, faz tudo ao contrário. Pergunta para ele o que na vida dele, desde o início dos sintomas, ele conseguiu, ele foi capaz de trazer de forma programada. Olha só, isso é o contrário de impotente ou desvalorizado e impactante inesperado. Então, que ele foi capaz de trazer para a vida dele de forma programada, onde ele se sentiu bastante valorizado por ter feito isso e que para ele é uma alegria.
de certa forma, que para ele é uma conquista. O que vem na cabeça dele? Fala para ele te dizer 3 coisas. Se você, sabe o que é o engraçado? Você pedir para ele falar 5 coisas, ele vai falar 5. Se você pedir 10, ele fala 10. Mas 3 já é o suficiente para acessar essa rede neural que mostra que aquilo foi só um foco naquele momento porque foi muito importante, mas que hoje o foco pode ser outro. Quando muda o foco, muda o resultado. E é isso que a gente precisa do paciente. E por que a gente fala para o paciente? Por que simplesmente a gente não fala assim, olha, faz uma viagem, vai comprar roupa nova, vai sair para se divertir. Isso não é suficiente, porque isso é a nossa verdade. A nossa verdade, ó, quer saber? Pouco importa para o paciente. Tem que ser algo que para ele é autorrealizável, para ele é agradável e para ele já tem que ter um registro no cérebro, porque aí ele não tem dúvida de que é capaz de fazer. Então é por isso que dá certo. Então quando ele acessa essas informações que são dele, nós apenas direcionamos, fizemos ele lembrar. E quando ele lembra, isso foi tão interessante, que ele repetir isso tudo vai condicionando o cérebro a reforçar esse circuito neural. Quando o nosso cérebro ele tem bastante fortalecido uma rede neural, isso fica automático. Então, aquilo que tem um início, antigamente tinha uma resposta de dor, uma resposta que fazia a pessoa se sentir impotente, agora tem esse mesmo início, que é um gatilho, mas que agora tem uma resposta onde ele usa toda essa experiência da história dele para obter os resultados que ele deseja, que ele é capaz de trazer para a vida dele, seja como for. E é através das experiências de vida dele. Por isso que é autorrealizável, por isso que ele consegue fazer, e por isso que é uma verdade para ele, porque já fez, isso já aconteceu e está registrado. Então, quando ele começa a fazer isso, os comportamentos biológicos também mudam, e ele começa a ter resultados na direção que ele deseja, sem dor, ou no mínimo uma qualidade de vida muito melhor do que tinha antes.